Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando com vocês mais uma vez. Conforme eu já falei para vocês no vídeo anterior, pessoal, domingo que vem agora é meu aniversário e para a gente comemorar eu fiz umas promoções. Nós fizemos aqui algumas promoções na Burgos Eletrônica. Por exemplo, você pode adquirir todos os nossos cursos por R$500, tem 19 pacotes que a gente já vendeu um, tá? E o dinheiro arrecadado com essas vendas eu vou usar para atualizar meu computador, né? Meu computador já é velhinho, ele já está dando algumas falhas, e fora que como eu faço muita coisa gráfica, eu preciso de uma máquina mais nova, porque os programas são atualizados, tá? E vocês vão me ajudar nessa empreitada, em compensação eu vou ajudar vocês, tá bom? Então tem a promoção aqui, na descrição do vídeo, é o primeiro link, vocês compram os cursos e me ajudam ao mesmo tempo a adquirir minha máquina nova, tá? Nessa sexta-feira agora, nós vamos ter uma live aqui no canal com o professor Newton Sebraga falando sobre multímetros. Então deixem suas perguntas também, né? Aproveitem para tirar suas dúvidas com o grande mestre da eletrônica, o Newton, né? E também nós vamos sortear livros do Instituto Newton Sebraga sobre multímetros. E vou sortear alguns multímetros para vocês. Nós vamos sortear esse multímetro aqui, que é o multímetro da ICEL MA55, um multímetro analógico. Ele mede até 1000 volts, tensão contínua alternada, corrente contínua até 10 amperes, resistência até 20 megas, ele tem escala de vezes 1 e vezes 10K, e ele testa também pilhas, baterias e ganho estático de corrente de transistores. Bem legal esse multímetro aqui. Nós temos também esse multímetro aqui da AFR 5100. Esse multímetro aqui, ele mede tensão contínua até 1000 volts, tensão alternada até 750 volts, ele mede corrente contínua e corrente alternada até 10 amperes, ele mede capacitância até 100.000 microfarads, ele mede frequência até 30 MHz. Nós também vamos sortear esse multímetro aqui na live de sexta-feira. Para você se inscrever ao sorteio, você manda um e-mail aqui na descrição do vídeo, tem colocando o seu nome completo lá e falando que você quer participar do sorteio do multímetro, tá? O sorteio vai ser na sexta-feira, durante a live aqui do professor Newton Sebraga. Detalhe, quem não for membro do canal tem que estar presente aqui na live, caso ele seja sorteado para ele ganhar um prêmio, tá bom? Quem não puder assistir a live, nem entra na promoção, porque tem que estar aqui presente para ganhar. E para os meus queridos patrões, para os membros do canal, eu tenho esse multímetro aqui, o HK-SMD, multímetro portátil. Esse multímetro aqui é um multímetro próprio para testar componente SMD, ó. Ele tem uma pinça aqui, ó, tá vendo? Para teste de SMD. E ele vai ser sorteado aqui entre os membros do canal, tá bom? Então os membros do canal, um dos meus patrões vai ganhar esse multímetro aqui, bem legal, bem bacana para testar componente SMD, tá bom? Uma ferramenta a mais aí na bancada. E também nós temos promoções nas nossas lojas virtuais, 60% de desconto e um monte de cursos. Aqui na descrição do vídeo também tem nossas lojas que você pode comprar individualmente. E agora, pessoal, eu tenho um vídeo para vocês mostrando como é que usa esse multímetro aqui, ó, um multímetro portátil para teste de componentes SMD. Então, acompanhe esse vídeo agora para vocês verem como é que ele funciona. Aqui está o multímetro para teste de componentes SMD, o HK-SMD da Hikari. Vocês podem observar aqui no protetor dele, ele mede tensão, apesar de estar marcado VAC aqui, ó, mas ele mede tensão contínua alternada até 600 volts, ele mede resistência até 60 megas, capacitância, ele é um capacímetro até 60.000 microfarads ou 60 milifarads, é um testador de diodo e continuidade. Para você medir os componentes, para você testar os componentes, ele possui esta pinça aqui, que você ajusta a distância entre as perninhas da pinça, ou entre as lâminas da pinça, ó, através dessa porquinha aqui no meio, dependendo da distância dos terminais do componente que você vai testar lá na placa. E como eu falei para vocês, ele também mede tensão elétrica. Para medir tensão, você vai remover a pinça, ela é encaixada, tá? Bem fácil de tirar. É só puxar, ela sai, ó, tá vendo? Tipo os bornes para você ligar as pontas de prova. E aqui nesses bornes, você vai conectar essa ferramenta que vem aqui com as ponteiras de prova, como vocês podem observar. Então você vai conectar aqui, ó,
Lembrando que você deve observar a polaridade, ó. Mais e menos. E aqui também, ó, mais e menos. Você encaixa bem, tem que encaixar bem, apertar bem isso aqui, ó. Uma vez que ele está com as ponteiras de prova, ele vira um voltímetro. Ele mede tensão contínua e alternada. Ele não testa componentes com esta ponteira de prova, tá? Para teste de componentes, ele usa a pinça, até porque ele foi desenhado para testar componentes do tipo SMD, no circuito ou fora do circuito. Para ligar ele, é só você apertar e segurar a tecla função, que é essa aqui, ó. E aí ele já vai direto na escala de tensão DC, tá vendo? Na verdade ele é um auto-scan, de modo que quando você coloca na tensão ele já mede, independente se ela é contínua ou alternada. Aqui no caso ela é DC. E a gente vai testar essa bateria aqui. Pessoal, essa bateria ela não alimenta esse multímetro. Esse multímetro aqui é alimentado com duas baterias de relógio, que ficam bem aqui, ó. Mas essas baterias duram bastante. E são fáceis de conseguir, tá? Então aqui, ó, você tem ele na função de voltímetro. Aqui a gente vai tirar a proteção das ponteiras de prova. E aí a gente pode medir a tensão aqui, ó, da bateria. Vou conectar aqui as pontas na bateria. Vamos colocar aqui, positivo, negativo, olha lá. Tá vendo? 9,62 volts é a tensão que está medindo esta bateria aqui, ó. Com a mão na frente aqui fica ruim, né? Aqui, ó. 9,62 volts. Então ele mede automaticamente a tensão, não preciso mexer em escala nenhuma. Se você quiser trocar de escala, você vai aqui na tecla Range, você coloca aqui no automático, no manual, ele está no automático. Se você usar a tecla Range, ele vai para o modo manual. Aqui, ó. Modo manual. E a tecla função, AC, aqui, ó, modo manual. Modo manual, você escolhe o alcance. E o DC automático, tá? Então, para medir tensão não tem segredo, é só colocar essas ponteiras de prova. Para testar os componentes, nós vamos trocar aqui a pinça, vamos colocar a pinça aqui de volta. Para desligar ele é bem simples. Você aperta e segura a tecla função por uns 2 segundos, mais ou menos. E ele desliga. E aí você desencaixa. Isso aqui, ó, é só puxar. Ele é bem fácil de retirar. E aí você encaixa a pinça. A pinça também tem polaridade aqui, ó. Tá vendo? Você coincide a polaridade da pinça com a polaridade do instrumento. Aperta legalzinho. E pronto. Ele já está pronto para testar componentes. Liga da mesma forma, aperta a função e segura um pouquinho. Ele já ligou na função Scan. Então ele vai testar resistor, diodo, transistor, capacitor, bobina automaticamente. Na hora que você colocar no componente, ele vai indicar o valor da tensão ou da resistência do componente ou da capacitância, dependendo do componente, de forma automática. Mas você pode mudar a função dele, ó. Aqui você muda para ohmímetro. Aqui você muda para testador de diodo. Aqui nós temos o capacímetro. E aqui o auto-scan, que ele faz a leitura automaticamente no componente que você coloca. Então, eu vou tirar aqui, ó, as ponteiras de prova para a gente ver como é que faz o teste de alguns componentes SMD. Pessoal, mas tem um detalhe importante, uma observação. O teste de componentes do circuito ele não é 100% confiável, qualquer que seja o multímetro que você vai usar para testar. Qual é a vantagem desse multímetro? A facilidade para testar os componentes SMD, por causa da pinça que ele tem e ele está na sua mão. É muito mais cômodo. Mas os resultados vai depender dos componentes que estão associados. Então a gente pode ter uma precisão aí de 60% a 70% do teste de componentes na placa. Fora da placa, obviamente, o teste dos componentes é mais confiável. Mas é claro que se você descobrir um componente suspeito no circuito, você tira ele e repete o teste fora da placa, tá bom? Então,
Vamos começar aqui, ó. Eu tenho essa placa aqui que a gente vai testar alguns componentes, só para vocês verem como é que faz, né? Vamos começar aqui por resistor. Eu tenho aqui, ó. Isso aqui é um jumper, ó. Tá vendo? Esse componente que tem o zero. Ó, esse componente que tem o zero. Vamos deixar essa câmera focalizar aqui direito. Cadê ele? Tá aqui, ó. Tá vendo esse componente que tem o zero? Isso aqui é um jumper, é um fio. Então, nós vamos testar ele com o multímetro. Tá bom? Então, o jumper é esse aqui, ó. Aqui, a distância das garrinhas jacaré dele, ou da pinça dele, tá muito pequena para aquele componente. Então, a gente aumenta um pouco a distância. Aqui, ó. Ó. Encostando uma ponta de prova na outra, continuidade, é o 0 ohm de resistência, tá? E aqui é o jumper, que é esse cara aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Zero. E ele apita. Zero. Então ele está dando continuidade. Aqui a gente tem resistores, vamos ver aqui, ó, que eu tinha visto, para mostrar para vocês. Inclusive resistor de precisão. Aqui, ó. Esses resistores aqui, ó, eles são 1801, 1800, 1K8, o 1 mantém, o 8 mantém, o 0 mantém, e esse 1 no final vira um 0, 1800. Dois resistores de 1K8 aqui, ó, ligados em série. Vamos testar cada um deles para ver? Então eles estão aqui, ó. Eles estão bem aqui. Aqui, ó. Eles estão aqui. Vamos testar eles para ver. Pessoal, não precisa ajustar nada aqui, é só colocar o instrumento. Vamos acertar aqui a posição. Olha lá. O primeiro deu 1.793 ohms, ou 1.79K. E o segundo deu 1.795, ou 1.795 ohms. Então, eles estão bons. Lembrando que os resistores, quando você testa no circuito, a leitura pode ser igual ou menor do que o valor dele. Não pode ser maior, pode ser igual ou menor. Por que pode dar menor? Depende do que tiver ligado junto com ele. Eu tenho outros aqui, ó, por exemplo, esses daqui, ó. Ó, esse daqui, ele é 334, ele é 330K, tá vendo? Esse aqui, ó, 330K. Aqui tem vários de valor alto, ó. 470K, 100K, 100K, 330K. Vamos testar eles para ver? Então aqui, ó, nós temos 100K, que é esse aqui, ó. Esse aqui é 100K. Olha lá, esse aqui deu menos do que o valor dele, tá vendo? Menos pode, não pode dar maior. Ah, por que deu menos? Devido ao que está ligado com ele. Se você quiser, você pode inverter as pontas. Aqui, ó. O componente está aqui. Eu só virei ele, ó. Vamos pôr aqui. Olha lá, ele deu também menor do que o valor dele. Quer dizer que ele está ruim? Não, ele está bom. É porque tem outras peças ligadas aí. Esse aqui é de 100K também. Olha lá. Ele deu 67K, tá bom? Lembre-se que na placa não pode dar maior, menor pode. Fora do circuito ele vai dar quase igual. E alguns aqui na placa dá quase igual. Esse aqui é de 330K. 330K. Lá ele deu 209K. Também tá bom. Lembre-se, no circuito não pode dar maior, pode dar menor. E esse outro é 470K. Ah lá, 227K pode. Tá? Ah, então quer dizer que eles estão bons? Provavelmente estão. Tá? Mas se der maior do que o valor dele, aí você vai tirar e testar fora aqui. Ou ele vai estar aberto ou vai estar alterado. Tá? Agora eu vou mostrar o caso dos capacitores. Os capacitores, a gente não tem indicação dos valores dele aqui na placa, só no esquema elétrico do aparelho. Esse aqui, tá vendo? Até esse capacitor no circuito, ele não é tão bom assim para fazer, mas dá pra gente ter uma ideia. Mas mesmo com multímetro normal acontece isso, tá, pessoal? Não é porque esse multímetro não. Aqui é o capacitor. Esse daqui deu 50 microfarads.
50 microfarads. Mas ele tem um capacitor eletrolítico em paralelo por aqui, ó. Aqui tem um capacitor eletrolítico que tem paralelo com ele. Então, na verdade, ele mediu a capacitância dele e mais o eletrolítico em paralelo. Aqui tem outro, ó. Esse aqui deu 106 microfarads, também tem eletrolítico aí. Numa fonte... Não, esse aqui deu 1 microfarad. Esse aqui, ó, esse carinha aqui. 1 microfarad. Olha lá, 1.060 microfarad. Tá? É claro que numa fonte, capacitor comum aqui numa fonte é meio ruim de testar porque tem os eletrolíticos, né? E também tem vários diodos numa fonte também. Então é meio ruim de testar. Agora vamos testar o diodo. Diodo, aqui tem um diodo, ó. Aqui tem um diodinho, ó. Então vamos colocar ele ou no OutScan, ou na escala de diodo. Aqui no OutScan, aqui o sentido direto, a tensão dele, ó, condução 0.6 volts, invertendo as pontas, circuito aberto, OL, Open Line, circuito aberto. Então esse diodo aqui tá bom. Aqui tem outro diodo, e ele mediu como um capacitor. Então a gente vai colocar na escala de diodo. Aqui. Vamos ver. Num sentido 0.9, continuidade. E nesse sentido aqui, 0.554, que é a condução dele, né? Nesse outro sentido aqui, ó, ele deu uma continuidade devido às peças que tem no circuito. Mas ele tá bom. Ele deu uma tensão maior de um lado e a tensão nominal 0.5, 0.6 do outro lado, que é a condução dele, tá? Então é dessa forma que nós testamos aqui os componentes SMD, tá? O teste dele é bem parecido com o teste com o multímetro normal. A diferença, como eu falei para vocês, é a facilidade, né? A comodidade de você usar essas garrinhas aqui que ele tem, né? A pinça, porque você pode pegar os componentes aqui muito mais fácil do que as ponteiras de prova do multímetro normal, tá? Então é bem legal esse multímetro aqui. Como eu falei para vocês, ele mede tensão contínua alternada usando as pontas de prova até 600 volts. Ele mede resistência até 60 mega. Ele mede capacitância até 60 microfarads. Aliás, 60 milifarads, né? 60 mil microfarads. Ele testa diodo e, obviamente, também tem o teste de continuidade, que é esse aqui, ó. Tá vendo? É o teste de continuidade. Ele faz o bip quando nós temos continuidade. E para desligar ele é bem tranquilinho, tá? Bem legal esse tipo de multímetro, né? Isso aqui é uma ferramenta a mais para você ter na sua bancada de concerto. Um multímetro próprio para trabalhar com SMD. Então vocês viram como é que funciona aí o multímetro, bem bacana, bem simples de usar, bem facinho de usar. E conforme eu falei, o teste de componentes no circuito é o mesmo princípio do outro multímetro. A diferença é que esse aí é um multímetro próprio para esta finalidade. Tá bom, pessoal? Então aproveitem nossas promoções agora nesse final de semana, promoções de aniversário. Vocês vão ajudar eu montar a minha máquina nova e eu vou ajudar vocês com cursos, promoções, uma live espetacular com o professor Newton aqui na sexta-feira, tá bom? Então, nos vemos aqui na sexta-feira com a live aqui com o professor Newton e com sorteios desse material todo, tá bom? Então nos vemos, por enquanto, muito obrigado e até a nossa próxima